O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. E vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a eles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a estes que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre André, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela sempre quer nos mostrar a direção para as realidades mais profundas da nossa vida. Eu acredito que a parábola que nós escutamos nesta quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, em muitas ocasiões nós já refletimos sobre ela. Em muitas ocasiões nós pedimos fazer a partir desta palavra, desta parábola, um grande exame de consciência e verificar se a nossa vida está pautada na inveja, na murmuração ou na gratidão de ter recebido de nosso Senhor aquilo que Ele prometeu para nós, sem desmerecer nada. Mas existe uma dimensão nessa parábola que faz parte da nossa vida em todas as fases dela, em todas as etapas, que nós podemos olhar e verificar como nós estamos vivendo. Veja, muitas vezes nós pensamos que nós estamos fatalmente atrasados para fazer algo decisivo na nossa vida. É como nós estamos lidando com aquilo que nós chamamos de tempo, que faz parte da nossa vida e nós não conseguimos viver sem ele. A parábola de hoje também quer nos ensinar a ser amigo do tempo. Também quer nos ensinar como nós estamos lidando com o nosso tempo
e com um tempo específico daqueles que vivem conosco, porque nem todo mundo lida com o tempo da mesma forma. Hoje, nesta parábola, com os trabalhadores forçados a trabalhar nos mais diversos horários, nos mais diversos tempos, nos pergunta exatamente isso. É necessário que a palavra de Deus nos questione até que ponto nós podemos esperar a mudança que precisa acontecer na nossa vida. Até que ponto nós podemos esperar a mudança que precisa acontecer na nossa comunidade, na nossa consagração, no nosso casamento, naquilo que são as realidades das nossas responsabilidades dentro do nosso emprego, nos nossos relacionamentos diversos. Quanto tempo nós podemos esperar sem nos tornar inimigos do tempo? Como nós estamos lidando com a espera? Como nós estamos lidando com o tempo dos nossos irmãos? Não é verdade que às vezes, irmãos, certas coisas são irreversíveis? Parece que não tem como mudar. Mas aqui existe a possibilidade de nos relacionarmos com a possibilidade da mudança, que sempre está presente. Ou seja, Jesus nos diz nesta parábola que nunca é tarde demais, que nós não devemos desistir. Nosso Senhor nos ensina nesta parábola que Ele faz de 1 minuto o que Ele quiser, como Ele quiser. Nosso Senhor precisa nos ensinar que nunca nós estamos irreversivelmente em posição de transformar a qualidade das nossas vidas, porque diante de Deus, meus irmãos, o mais importante não é a quantidade. Diante de Deus, o mais importante é a qualidade da experiência que nós fazemos. Por isso, no fim da nossa vida, nós não seremos julgados pela quantidade de missa que participamos. No fim da nossa vida, nós seremos julgados pela qualidade de vida que nós participamos a partir da Santa Missa, daquilo que nós recebemos diante deste altar. Nós precisamos vivermos a partir do coração. Nós precisamos colocar nas coisas o nosso coração, e aqui está a mudança. Como bem dizia, às vezes é necessário apenas 1 minuto, 10 segundos de vida bem vivida para transformar tudo. Não foi assim que aquele bom ladrão chamado São Dimas nos ensina? No ato da sua morte, ele foi encontrado nos olhos, ele foi visto nos olhos, e Deus mudou tudo, dizendo para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Assim, essa palavra quer nos ensinar, meus irmãos, que aos nossos olhos, como aos servos da parábola, né, que resmunga, que murmura, isso pode parecer injusto. Os planos de Deus aos nossos olhos parecem injustiça, mas veja, aos olhos de Deus não há nenhum mal pagar aqueles conforme Ele combinou, sem tirar nada de ninguém. Porque aos olhos de Deus só há paixão por cada ser humano. Ele nos ama de forma única. A nossa história é única diante de Deus e Ele há de recompensar cada história a partir do seu amor para conosco. É por isso que Ele não teme se expor diante dos servos e pagar a quantia que quiser, porque Ele não tira de ninguém para dar preferências àqueles que Ele quer. Nosso Senhor nos ensina que, pelo contrário, Ele tira de si mesmo para não deixar ninguém naquilo que é necessário para viver bem. A liturgia de hoje nos ensina que nós precisamos saber lidar com o tempo.
para termos paciência diante dos processos da nossa história e na vida dos nossos irmãos. Ninguém está aqui para julgar quem vai receber mais e quem vai receber menos, porque diante da história de cada um, Deus sabe lidar com o seu coração diferente como Ele lida com o meu. Ele não nos trata iguais. E assim nos tira um grande peso, irmãos, porque nós não nascemos para isso, para julgar ninguém. Ou seja, que a liturgia de hoje nos ajude a mudar a lógica de como enxergamos os nossos processos e os processos dos nossos irmãos, porque na lógica do mundo, Deus teria sido um empreendedor fracassado, não é verdade? Ele tinha pago a mesma quantia para aquele que trabalhou pouco, mas o importante aqui, meu irmão, é a qualidade daquilo que você trabalha. Qual é a matéria de vida que você tem para colocar diante de nosso Senhor e Ele transformar todas as realidades? Talvez nosso sentimento de fracasso diante da parábola é porque a nossa justiça se baseia em objetos diferentes, premissas diferentes daquelas que Deus utiliza. E talvez porque a economia de Deus gira em torno de pessoas e não de um lucro pessoal. Nós estamos acostumados a ter a partir do que fazemos e utilizamos. Por isso que às vezes a nossa oração diante de Deus se torna hipócrita, porque nós queremos que Deus retribua aquilo que nós já fazemos. Nós não estamos aqui para isso. O lucro de Deus é ver pessoas felizes. O lucro de Deus é que você viva e viva em abundância. Por isso, não há negócio melhor na nossa vida do que produzir felicidade. E quando nós encontramos com Ele, tudo se torna diferente. Porque Ele é o brilho do nosso olhar. Ele é o sentido da nossa vida. E quando nós estamos com Ele, tudo se torna novo, colorido, bonito. Que hoje essa parábola nos ensine que no ordinário da vida, Deus quer nos ensinar como viver bem. Para fechar, nós estamos celebrando a memória de São Bernardo de Claraval. E a diferença dos santos para nós, pobres mortais, é que os santos não desperdiçam nada do que vivem. Nós esperamos um ambiente ideal. Contam, na tradição da história de São Bernardo, que ele sempre escolhia no mosteiro uma imagem de Nossa Senhora, onde todas as vezes que ele passava por aquela imagem, ele fazia uma venha e dizia: Ave Maria. Só isso. Ele trouxe ao ordinário da vida dele o extraordinário de ter a presença materna de uma mãe que cuida de tudo. É como se um filho gritasse: mãe! Ele passava diante da imagem e dizia, com uma venha, Ave Maria. E conta a tradição que perto de morrer, ele passou mais uma vez diante da imagem, fez a mesma coisa e disse, Ave Maria. E a imagem responde para ele, Ave Bernardo. Quando nós sabemos lidar com o tempo a partir do ordinário que nós temos, o sobrenatural acontece, quando nós menos percebemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.